Eu vou te mostrar agora 5 sinais de que a depressão que você tem pode estar ficando pior sem que você saiba, sem que você perceba. Eu sou Márcio Jansante, sou psicólogo clínico há 14 anos e eu atendo muitas pessoas que têm depressão. Então fica comigo, acompanha esse vídeo para você entender isso. Sinal número 1, você sente menos dor emocional, mas não é porque você está melhorando. Com muitas pessoas, conforme a depressão se agrava, por mais que isso possa parecer paradoxal, a dor começa a diminuir. E isso não necessariamente é um bom sinal, isso pode ser um mau sinal, ao contrário do que muita gente pensa. Por quê? Isso pode estar ligado a uma desconexão com você mesmo. Na verdade, esse sintoma se chama apatia. Você vai se tornando cada vez mais indiferente a tudo, indiferente inclusive em relação à sua própria vida, indiferente em relação a coisas que são boas ou coisas que são ruins. É um estado de desinteresse que nós chamamos de apatia. E você pode achar que isso é bom, porque pelo menos você não sente dor. Mas aí tem uma armadilha muito perigosa, que é o seguinte: esse estado de apatia, de desinteresse, não vai durar para sempre. É isso que eu noto nos meus pacientes quando chegam no consultório. Passam por esse estado, esse período de apatia, que pode durar 6 meses, um ano, 2 anos. Parece que está estável, parece que está bem, até a pessoa às vezes pensa isso. Mas depois alguma coisa ruim acontece, como por exemplo um término de relacionamento, uma crise financeira ou qualquer outra situação grave que abale a pessoa, e o que acontece? Aquela apatia, aquela falta de sentimento, aquela falta de dor, se transforma numa dor muito maior do que aquela que você sentia antes. E isso é o quê? É o agravamento da depressão. Então, para você evitar que isso aconteça, esteja atento. Não sentir mais dor nem sempre é um bom sinal. Isso pode ser um bom sinal? Sim. Quando? Quando você está em tratamento e está de fato tratando, cuidando das suas dores, das origens, do núcleo dessa depressão que você tem. Aí sim a dor vai diminuir de verdade, mas ela não vai se transformar numa apatia ou num desinteresse. Ela vai se transformar em motivação, em vontade de viver e de se conectar com a sua vida. Então, quando a dor da depressão começa verdadeiramente a diminuir, a desaparecer, o que acontece não é que ela se transforma em desinteresse ou apatia, não. Ela se transforma em vontade, em desejo, motivação para viver e para fazer as coisas que você quer fazer porque você tem esse desejo agora. O segundo sinal é: você evita cada vez mais as pessoas e cada vez mais as tarefas do dia a dia. E aí você pensa que com essa evitação você está se protegendo e você pensa que com essa suposta proteção você está se cuidando e que você vai melhorar. Olha, cuidado. Essa providência até pode ser importante, até pode ser útil, desde que você saiba fazer isso do jeito certo. E você vai aprender a fazer isso do jeito certo quando? Quando você estiver em terapia, um bom psicólogo, um bom profissional que saiba te orientar a fazer isso da maneira correta. Mas eu vejo que algumas pessoas pensam o seguinte: ah, eu sou uma pessoa isolada mesmo, e algumas pessoas até interpretam assim: eu sou muito tímido, eu sou muito introvertido. Por mais que isso possa ser verdade, isso não precisa necessariamente levar ao isolamento. Algumas pessoas pensam: ah, eu fico melhor quando eu estou sozinho. Eu fico melhor quando eu estou sozinha. Quando eu me afasto das pessoas, eu fico melhor, eu fico bem. Só que isso é outra armadilha, isso é outro engano que a depressão faz você acreditar. Porque esse isolamento, na verdade, nada mais é do que um sintoma da depressão. Inclusive, conforme esse isolamento aumenta, isso significa que você está piorando e não que você está melhorando. Repito, a não ser que você saiba fazer isso do jeito certo. E isso você aprende através da terapia. Mas o que significa, resumidamente, fazer isso do jeito certo? Significa o seguinte: se socializar, estar com pessoas, não é necessariamente estar com todo mundo o tempo todo, mas é filtrar, modificar relações, ter um filtro e manter, criar e manter relações com pessoas com as quais você tenha afinidade. No isolamento da depressão, o que acontece é um desinteresse
generalizado ou quase generalizado em alguns casos, né? Então a pessoa começa a perder muito o interesse pelos outros, sejam pessoas próximas ou distantes, como se todo mundo fosse desinteressante. E aí vem esse pensamento: eu fico melhor sozinho. É melhor eu ficar completamente isolado ou isolada, porque assim eu fico melhor. Errado. Na verdade, não fica melhor. Pode até parecer, mas esse não é um bem-estar que seja verdadeiro. O terceiro sinal é: o tempo passa e parece que nada muda. Essa sensação é muito desagradável, porque isso mostra que você já tentou muitas coisas, muitas maneiras, muitas formas de melhorar e não conseguiu. Essas maneiras que você tentou melhorar podem estar erradas. Em outro momento eu vou falar em algum vídeo a respeito disso. Quais são os erros que as pessoas cometem na tentativa de se curar? Em outro momento eu faço um vídeo para falar sobre isso. Inclusive, se você quer ver um vídeo sobre isso, se esse assunto te interessa, deixa aqui nos comentários. Quero um vídeo sobre os erros que as pessoas cometem na tentativa de saírem da depressão. Deixa esse comentário se esse assunto te interessa. Mas então, voltando, o tempo passa e parece que nada muda. Você tem a sensação de uma estagnação. E aí, parece que eu não estou melhorando, também não estou piorando, parece que eu estou igual. Dá essa sensação, parece que eu estou igual. Parece que não melhoro, nem pioro. Só que tem um problema nisso, que é o seguinte: qualquer doença que não é tratada, ela piora com o tempo. A depressão piora se ela não for tratada, ela não vai permanecer igual, ela vai piorar. Então, isso é muito importante você ter consciência. Você pode estar com uma vida estável, por exemplo, é muito comum, uma vida estável no trabalho, relacionamento, e aí você pensa: tá tudo bem na minha vida, mas eu vou levando, e tá tudo bem, eu vou camuflar essa dor aqui, nada muda, mas eu vou camuflar essa dor, vou levando, que é o que eu posso fazer. E aí você não cuidou das bases da sua saúde emocional quando você tiver um problema sério no teu trabalho, seu relacionamento, ou familiar, ou qualquer outra coisa, doença, enfim. Como você acha que você vai ficar sem uma saúde emocional? Aí, nesse momento, quando a pessoa está num estado muitas vezes grave, é aí que eu recebo a maior parte das pessoas que me procuram. A maioria das pessoas que me procuram para fazer terapia já estão num estado grave. Isso pode ser evitado. Eu espero que você busque evitar isso. De qualquer maneira, mesmo estando num estado grave, depressão tem solução, tem tratamento, tem como superar e tem como até mesmo se curar da depressão, sim, ao contrário do que muita gente pensa. Em outro momento eu faço um vídeo também falar sobre isso, mas tem cura sim, mesmo em casos graves. Posso falar isso porque já atendi, ajudei muitas pessoas a se curarem da depressão, inclusive quadros muito graves, mas aqui eu estou falando sobre como evitar que chegue nesse ponto, né? Então é isso, esse é o terceiro sinal. O quarto sinal é o seguinte: você começa a aceitar que talvez isso nunca mude. Você começa a aceitar que essa dor, essa angústia, esse vazio, essa falta de sentido, essa desmotivação, esse desânimo, essa culpa, essa agonia, são parte da sua vida, como se isso fosse algo normal, como se todo mundo vivesse assim, como se isso fosse parte da sua identidade. Porque de repente você está lutando há tanto tempo que você já começou a perder a esperança. O problema é, você está lutando do jeito errado. Se você está lutando há anos e perdeu a esperança, isso significa que você está lutando do jeito errado. E aí, repito novamente, se você quer um vídeo sobre quais são os erros que as pessoas cometem na tentativa de se curarem da depressão, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo a respeito disso. Próximo ponto. Você começa a desenvolver o pensamento de que você conseguiu se adaptar à depressão, de que você conseguiu aprender a lidar com a depressão. Você não tem que lidar com a depressão apenas. Lidar com a depressão faz parte enquanto ela está aí, claro, mas não é só isso. Você não pode aceitar a depressão na totalidade, como uma parte total da sua vida. Sabe por quê? Senão você não vai se curar nunca. Você precisa aceitar provisoriamente, ou seja, enquanto você não melhora, enquanto você não se cura, preciso aceitar, isso é parte de mim neste momento, mas não para sempre. Se eu aceito isso em sua totalidade, eu não vou sequer buscar um tratamento correto, eu vou perder as esperanças e vou acreditar que realmente não tem solução. Agora, se você não aceita na totalidade, busca maneiras de sair disso, você vai encontrar sim algum tratamento com psicólogo, com psiquiatra que possa te ajudar a superar toda essa dor. Bom, se você se identificou com algum desses pontos ou com alguns desses pontos, isso pode significar sim que a depressão que você tem está piorando. E agora, o que fazer então? Primeiro ponto é reconhecer que
tudo isso que eu acabei de falar são coisas que podem parecer melhora, mas não são. Então esteja consciente disso. Reflita sobre isso. Não deixe que esse vídeo, que isso tudo que eu falei aqui, desapareça da tua cabeça amanhã ou depois. Pense nisso. Olhe para o espelho, reflita a respeito disso. Reconheça que talvez você não esteja melhorando tanto quanto poderia, ou talvez você esteja de fato até piorando. Então reconheça isso, mesmo que isso te deixe confuso ou confusa. Se você ficar confuso ou confuso, ou tem desespero com isso, você vai ter que se perguntar, e aí é o segundo ponto. Tome uma atitude antes que isso piore ainda mais. Qual é a principal atitude que você tem que tomar? É fazer uma caminhada, fazer algum esporte, é meditar, é ler um livro, ter bons hábitos? Olha, sim, tudo isso são coisas que podem ajudar, mas isso você já sabe. Se você está vendo esse vídeo, com certeza você já viu outros vídeos no YouTube de profissionais falando. Você já sabe de algumas coisas, alguns bons hábitos que você tem que fazer, mas que você às vezes nem consegue porque não tem motivação. Então, saber disso não é suficiente. O teu foco total precisa estar onde? Precisa estar em buscar tratamento. Tratamento com psicólogo, esse é o ponto mais importante de todos. Inclusive, se você tem a intenção de buscar tratamento e tem o interesse, o desejo de fazer terapia comigo ou com algum dos psicólogos que fazem parte da minha clínica, Clínica de Psicologia Giansante, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp 12997766976. Me segue também no Instagram, psicólogo Márcio Giansante. Eu faço bastante conteúdo lá, stories, tem caixinha de pergunta de vez em quando, posts também no feed, enfim. Então me siga no Instagram. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aqui nesse canal também para você poder receber as notificações e também ativa o sininho. Se você não ativar, você também não vai receber as notificações. Então, isso são algumas providências que você pode tomar. Inclusive, o que eu chamo de método das 7 camadas da depressão, em outro momento eu posso fazer um vídeo para falar a respeito disso, nada mais é do que um método que eu criei para tratar a depressão de dentro para fora, desde o núcleo até os sintomas, tratar a depressão em todos os seus aspectos, em cada uma das camadas que a depressão tem, de dentro para fora, da parte mais profunda, que é o núcleo, até a parte mais superficial. E aí, depois que eu criei esse método, eu treinei também alguns psicólogos para atenderem pacientes com base neste método. Esse método ele deriva da TCC, terapia cognitivo-comportamental, assim como Gestalt terapia, psicologia positiva. Então eu fiz uma combinação dessas 3 abordagens e criei esse método que tem muitas técnicas, estratégias, ferramentas que eu peguei dessas 3 abordagens, somada também à minha experiência pessoal com depressão, porque eu mesmo tive depressão grave também. Inclusive, em outro momento também posso falar sobre isso. Então, se você quiser ver um vídeo sobre a minha experiência de como eu superei a depressão, digita aqui nos comentários também. Pode me perguntar aí nos comentários, Márcio, como é que você superou a depressão? Se isso for interessante para vocês, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Continue me acompanhando, te aguardo no próximo vídeo.